Amém. Segundo Reis, no capítulo 5, diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus para ter poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu o cure de lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia, ia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana, Farvá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te, ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente de teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Amém, irmão? Até aí, então, em nome de Jesus. Esse texto certamente que você conhece muito bem, e essa lição tão poderosa, tem lições aqui que dá para nós termos uma vida bem séria diante de Deus. Temos exemplos aqui inacreditáveis. Mas o que queremos ver nesta ocasião é que temos um homem leproso, e este homem está muito ansioso pela sua restauração da lepra, pela restauração da sua enfermidade. Ele quer voltar a ser como um dia ele foi, da carne limpa. E ele leva ali uma quantidade de presentes que você viu, é uma coisa meio absurda. Ele partiu com carruagens, ele leva muita coisa, ele estava disposto a dar tudo aquilo para comprar
o milagre. Mas receber o milagre de graça foi mais custoso para ele. Se o profeta dissesse assim: me dá aí esses 6.000 siclos de prata, essas vestes festivais, tem tanta coisa lá que o homem trouxe, tudo isso que você trouxe, tá bom, põe aqui no chão para mim, e agora tu vai ficar curado da tua lepra. Ele teria largado aquilo tudo ali. O homem, o profeta, não pegou nada dele e simplesmente disse: vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão e tu ficarás curado. Ou seja, o teu milagre é de graça. Isso ele não quis. Mas na verdade, que o milagre dele não seria de graça. Eu identifico que não seria de graça, porque nada é de graça. Já viu aquele ditado muito bom? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. É isso? Vocês são bons de provérbios? Não é tão de graça assim. Porque nós temos que estar aonde Deus quer que estejamos. Lembra quando o Espírito Santo usou a menina cativa lá? Ela disse muito claramente: quem dera que o meu senhor, Naamã, estivesse aonde? Diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então o Espírito Santo já usou a boca daquela menina, dando direção para onde ele deveria estar, em que terra ele estaria e diante de quem ele estaria. Irmãos, todos nós somos homens, todos nós queremos servir a Deus. Então eu não posso ter orgulho. Ninguém é maior, mas também ninguém é menor. Agora, todos somos sujeitos a um Senhor, que esse sim é maior. Então, se ele disser: vai lá e serve ao meu servo, beleza, lá estou eu servindo ao Todo-Poderoso, naquele projeto que ele me deu de servir alguém. Aliás, que o Senhor Jesus no Evangelho ensina aos seus discípulos. Ele viu uma discussão entre os discípulos e ele percebeu que um estava se sentindo maior que o outro. Ele chamou a sua rapaziada e disse assim: vem cá, eu vou dizer para vocês uma coisa, aquele que quer ser o maior, que seja o que mais serve. Amém, meu irmão? Quem quer ser o maior, que seja o que mais serve. Olha, mas a filosofia do mundo é qual é? Eu sou o maior, então todo mundo me serve. No reino de Deus, não. O maior é o que mais serve. Filosofias divinas confrontando-se com filosofias terrenas. Irmão, Jesus é um grande filósofo, mas ele arrebenta, que a filosofia dele é tremenda. O Evangelho é uma ideologia. Eu me apaixonei pelo Evangelho muito cedo. Sabe o que é você ler um livro e dizer assim: caramba, ficar apaixonado por um livro? Não queria saber se tinha gente dizendo que era livro do diabo, do capeta, do tranca-rua, da Maria Padilha, era livro das tradições da cabala da Igreja Católica, não me interessava, eu me apaixonei por ele, ponto final. E depois eu vi que verdadeiramente aqui está a palavra de Deus. Livro poderoso, ideologia contida aqui é muito fantástica. Ela te chama a descer do pedestal e colocar alguém lá. É muito tremendo isso. E quem não sair do pedestal para que Cristo reine na sua vida, pelo menos não vai ficar desamparado eternamente. Tem um lugarzinho que Jesus criou chamado inferno. Esse homem, o milagre dele não foi de graça, irmão. Ele recebeu uma direção, só que ele teve a sua própria interpretação dos fatos, o entendimento dele não se processou, e ele
agiu nos seus conceitos humanos e por pouco ele não perdeu a sua grandiosíssima bênção, mas ele teve que se deslocar lá da Síria até as terras de Israel, não sei que distância, não tenho a mínima ideia, e ele teve que comparecer perante um homem, e ficou irado quando este homem sequer olhou para ele, mandou um recado. Quem está aí? Tem um homem aí fora, lotado de carruagem, lotado de servo, homem de capa vermelha, o homem é alguém muito importante. Aí Eliseu diz assim, ele deve ser realmente muito importante. Diz para ele então, se lavar lá 7 vezes no Jordão, e o problema dele está solucionado. Normalmente quando as pessoas se acham muito importantes, elas não aceitam coisas simples. As pessoas que se sentem muito cheias de si, importantes, elas têm dificuldade de aceitar as coisas mais simples da vida. Uma vez tinha um homem, esse homem falava assim, que isso, irmão, esse negócio de religião, isso não é para mim não, eu tenho 3 faculdades, você acha que eu vou crer em religião? Porque ele se sentia muito cheio, coitado dele, se ele ainda permanece, é que ainda está vivo, e se permaneceu toda a sua ideologia, achando que as suas faculdades eram mais importantes que a Bíblia. Não tem nada neste mundo mais importante que a revelação da Bíblia, nada. Nunca houve, nem jamais haverá nada que supere a grandeza desse livro chamado Bíblia. Esse livro é que arranca as vendas negras dos nossos olhos. Esse livro é que restaura a nossa alma. Esse livro é que nos tira da lama, do pó, da cinza e coloca os nossos pés sobre uma rocha e nos dá realmente um novo cântico. Naamã, ele teve que pagar algo. Ele teve que sair da terra dele, crendo automaticamente que chegaria lá distante e encontraria uma solução. E qual é a frase que eu sempre uso nesse ministério? É a questão de estar aonde Deus quer que estejamos. Estar muitas vezes diante, isso fere, eu sei que fere. Quando eu falo isso, o Espírito Santo me mostra que fere, mas bem-aventurado que aceitar essa ferida e buscar a cura lá em Jesus. E estar às vezes diante de homens, porque é projeto de Deus. Eliseu era o que? Era Deus? Não, Eliseu era homem. Você sabia que inclusive Eliseu, no final da sua vida, ele foi acometido de cegueira, ele ficou cego, ele já não enxergava praticamente nada. Chegou uma hora que ele não enxergava nada, ele ficou cego. Eliseu morreu cego na sua velhice. Até mesmo porque lá as terras de Israel é um sol escaldante, e não existia óculos escuros, a visão começa a ser prejudicada. E isso não era coisa difícil, não, era coisa muito comum acontecer em Israel. Eliseu é um homem, e Naamã, o grande príncipe da Síria, tem que comparecer lá diante de Eliseu, e ir se deslocar para a terra de Samaria, para que a sua bênção acontecesse. E se Naamã diz assim, como é que é, tem um profeta lá em Samaria? Peraí, vou mandar uma comitiva aqui, buscar esse camarada lá em Samaria, para ele vir orar por mim aqui. Não ia, primeiro que Eliseu não ia aparecer lá, e ele ia continuar simplesmente leproso toda a sua vida. Irmão, eu quero que você atente nessa noite, que você entenda, que Deus nos dê graça e misericórdia, para que você entenda quão glorioso é você estar no centro da vontade de Deus. Você está aonde Deus quer que esteja e você fazer aquilo que Deus quer que você faça. E eu quero te afirmar o seguinte, isto é possível. É possível Deus olhar do céu e olhar para você e dizer assim, aquele ser humano está no centro da minha vontade.
a avalanche não te pega, o acidente não te atinge, a bala perdida, os traficantes, não interessa demônio, nada vai deter aquele camarada lá. Por quê? Porque ele está no centro da minha vontade. A exemplo disso, nós temos quem? Temos Elias, que estava no centro da vontade de Deus, a ponto de cair fogo do céu, combateu contra 450 profetas de Baal. O império lá do rei Acabe procurou Elias por tudo que foi canto, por tudo que foi cidade, e não encontrou Elias, porque Deus o escondeu. Quem está no centro da vontade de Deus é como habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. É intocável, está oculto na fortaleza de Deus. Como Jesus disse, as minhas ovelhas, não é qualquer ovelha, as ovelhas dele, eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Essa guarda, irmão, estar no centro da vontade de Deus, você recebe a testificação do Espírito Santo que fala com o teu espírito. Ele é que te diz, tu estás no centro da vontade do Todo-Poderoso. Não é autossugestão, não. É Ele que diz, tu és meu. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Isso é muito tremendo, irmão. E eu sei que haverá um povo que está sendo gerado a partir daqui, que vai experimentar isso. Isso que eu experimento. Eu rio do mal, eu zombo das trevas, eu ironizo as ameaças dos inimigos. Não existe mal contra mim, não existe arma contra mim, não existe farda, não existe garfo do diabo, não existe maquinação da maçonaria. A maçonaria é a organização mais poderosa do mundo, mas eu sou maior do que ela. Porque o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito tem dito, você está aí, aonde Deus quer que você esteja. Eu não sou dono da minha vida. O conceito de servo significa aquele que recebe ordens. O conceito de servo significa aquele que é mandado. E essa palavra fere. Ninguém gosta de estar recebendo ordem. Ninguém gosta de dizer, eu sou mandado. Irmão, você tem que receber ordens e você é mandado. Eu sei, pastor, eu recebo ordem de Deus. Não, você não recebe ordem de Deus nenhuma. Você recebe ordem de um ministério sacerdotal que está na terra para te dar ordem. E pode se acostumar com isso, meu irmão. Porque o grito da meia-noite vai saber que quem manda é o sacerdócio. Quem não está entendendo isso desde já, meu irmão, pode se preparar que as dispensações vão mudar. Já passou da hora de compreender isso. Jesus Cristo não levanta um púlpito sobre a terra. Jesus Cristo não dá testemunho da vida de um homem para depois você entrar na igreja. Eu sirvo ao Todo-Poderoso. Você tem que servir um sacerdote. E ponto final. Quer você creia, quer não, o futuro mostrará isso. Ninguém serve a Deus sem o sacerdócio. Aí Geazi, o homem de Deus, Geazi, Eliseu diz assim, eu não quero nada teu não, muito obrigado, pode levar. Aí o homem diz assim, poxa, então me perdoa aí, deixa eu levar um pouco dessa terra aqui, porque quando eu oferecer sacrifício, eu quero oferecer nessa terra aqui, porque eu não me curvarei mais diante de outro Deus. Inclusive, me perdoa aí, porque quando o rei lá da Síria vai adorar o Deus dele, ele pega na minha mão, eu sou obrigado a me ajoelhar junto com ele. Me perdoa. Aí Eliseu disse, sabe o que para ele? Vai em paz. Porque Eliseu viu que ele dobraria os joelhos, mas o coração dele já estava dobrado diante do Todo-Poderoso. E não importa a tua posição física, o que importa é a tua posição espiritual. Não importa quando as pessoas dizem para mim, dizem assim, tu prega com muita arrogância. Ô infeliz, tu consegue ler o meu peito? Como tu ousas dizer que as minhas expressões corporais revelam arrogância, se você não consegue ler as tábuas do meu coração?
está cavando a sepultura. Só quem pode dizer que um homem é arrogante é Deus, que lê a sua alma. Quem não tem habilidade para ler a alma de um ser humano, não pode dizer que ele é arrogante, prepotente, vaidoso. Essas escritas não nos foram ensinadas na escola. Geazi diz assim: não, meu senhor não quis nada desse cara. Não é possível, não. Eu vou atrás dele, eu vou pegar alguma coisa. Aí foi, e nós já conhecemos a história. Apareceu lá, mentiu. Chegou uns homens lá da montanha e meu senhor usou o nome de Eliseu, mandou pegar aqui. Pega aí, tá? Pega o que tu quiser. Não, tá bom, peguei. Aí voltou. Aí quando Geazi esconde as vestes e vai à presença de Eliseu, Eliseu diz assim: de onde, ou seja, de que lugar você vem? Não vim de parte alguma. Como não veio? Meu espírito foi contigo. Eu vi você gritar para Naamã, eu vi ele parar a carruagem, eu vi ele descer e ir ao teu encontro, eu vi você pegar as vestes, eu vi, meu espírito foi contigo. O lugar aonde você esteve não foi um lugar onde Deus te autorizou estar. Portanto, a lepra de Naamã vai se apegar em você e à tua descendência para sempre. Sabe o que é o preço do estar aonde Deus não quer que estejamos? É uma lepra, é uma maldição. E você sabe o que tem de gente nessa geração nossa lamentando lágrimas de sangue e dizendo: eu estive dentro da igreja toda a minha vida. Um dos traficantes aqui que comandou o Morro da Providência foi um garotinho assim, um adolescente, que frequentou a igreja batista junto comigo. E a mãe dizia assim: eu criei o meu filho dentro da igreja. Hoje ele é o gerente do Morro da Providência. Eu também fui criado dentro, eu também comecei a minha caminhada dentro da igreja batista. Mas quando Deus disse para mim, ao meu espírito, eu entendi: acabou o teu tempo aqui, a obra que eu tenho contigo é em outro lugar. Se eu queria continuar vendo Deus, eu tinha que sair dali e ir para o lugar que Deus queria. E quando eu cheguei no lugar que Deus queria, eu vi algumas coisas que não concordava, eu vi coisas que não tinha realidade, eu vi coisas que eu tinha certeza que estavam erradas, mas Deus me mandou lá, e lá eu tive que ficar, e de bico calado. Resultado, depois de 5 anos, Deus me moveu para outro ministério, e lá fui eu. Depois de mais 5 anos, o Senhor vira-se para mim e diz: agora vai para a tua casa e funda a minha igreja. Outra coisa que eu vou te dizer, meu irmão, o tempo todo antes de eu chegar a este púlpito, todo o meu trabalho cristão, todo o meu trabalho evangélico foi para o ministério dos outros, mas Deus estava cuidando também do meu. Quando eu levava uma alma para a igreja, engrandecia o ministério daquele que estava sobre a minha vida. Quando eu saía pelos trens a evangelizar, distribuir folhetos, quando eu saía pelas praças públicas a pregar, subia morro, descia morro, suava a camisa, carregava equipamento, eu estava trabalhando sim para Deus e para o ministério dos outros aqui na terra. Portanto, pode parar de orgulho, meu irmão. Se você ainda não tem o teu ministério, tem que trabalhar por de alguém. Não adianta. Uma vez, uma pessoa que infelizmente está desviada, ainda tem uma porta para essa pessoa voltar. Mas ela dizia assim: eu estou juntando um dinheiro para o meu ministério. Eu falei: não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Como você está juntando um dinheiro para o teu ministério? Que história é essa? Jesus Cristo não precisa de esmola de ninguém. Que papo é esse? Quando Jesus Cristo me chamou para esse ministério, sabe o que eu tinha? Um bolso vazio e o outro com 4 receitas de remédio. Era isso que eu tinha quando chegamos nesse lugar, nesse alto do morro, sem condução, sem nenhum acesso. E hoje tem um prédio aqui de 4 andares com térreo lá embaixo.
Tem tanto espaço aqui dentro que eu não consigo ocupar tudo. Não temos nenhuma conta atrasada, não temos nenhum fantasma de necessidade, não temos nada disso. Porque Jesus Cristo não precisa que eu guarde nada para o meu ministério. Sabe por quê? Porque eu não tenho ministério, o ministério é dele. E no ministério que é dele, que é uma ferramenta que nos empresta somente, no que é dele, não falta nada. E uma pessoa já disse para mim, tem um dinheiro aí que eu estou guardando para usar no meu ministério. Eu olhei assim para ele, tipo, cadê? Que ministério esse cara tem? Como é que alguém pode imaginar que vai ser alguma coisa? Como alguém que está aqui dentro nessa noite. Meu irmão, pode esquecer, pode tirar a tua máscara. Põe a cara no pó enquanto ainda há esperança. Você só terá um ministério o dia que Jesus disser para você assim, vai lá e faz. Quem está fazendo o que Deus manda, esse tem ministério. Se não é assim, para de se iludir, não tente organizar o teu ministério, não tente preparar o teu ministério. O ministério de um homem já está preparado diante da face dos olhos do Todo-Poderoso. Eu não tenho que trabalhar previamente para o meu ministério. Quando Deus me chamar para um ministério, Ele já tem todos os passos que serão dados dentro desse ministério. O ministério já tem o seu princípio, meio, fim e eternidade. Para de pensar besteira. Quer uma verdade mais nua e crua? Você tem que trabalhar para o meu ministério. E Deus falou que ia falar algumas coisas aqui. Tá, estou lembrando de uma outra coisa, não vou nem falar. Segredo. Que há coisas que são para ser ditas e há coisas que não são para serem ditas. Mas acredite numa coisa, meu irmão. Você vai trabalhar, quer trabalhar para Jesus? Então pode trabalhar para mim. Quer trabalhar para Jesus? Pode trabalhar para mim. Pode trabalhar para esse ministério, é a tua chance. Esse ministério foi posto na terra para te dar a chance de trabalhar para Jesus Cristo. Porque sem esse ministério você não faz nada para Deus. Hoje não faz. Hoje nós somos o único ministério com o qual Jesus Cristo conta no planeta. E alguns dizem, que loucura. Eu só digo assim, quem viver verá. Foi uma loucura quando Elias chamou assim, vamos para o Monte Carmelo, vamos clamar por fogo. O Deus que responder por fogo, este é Senhor Israel. As pessoas disseram, isso eu quero ver. Elias disse, eu também, vamos lá. As coisas que ainda está para acontecer nesse ministério são tão terríveis, são tão estarrecedoras, são tão impactantes, são tão loucas, que alguém vai dizer assim, não é possível, alguém tem que parar esse cara. O que adianta parar o cara, mas não conseguir parar o Espírito Santo? Meu irmão, se eu morrer, os 7.000 vão se levantar de qualquer jeito, porque podem até frustrar os meus projetos, mas os dele ninguém frustra. Você tem que estar, meu irmão, aonde Deus quer, do jeitinho que Ele quer. Geazi, você esteve no lugar errado. Não, eu não fui a nenhuma parte nem a outra. Você esteve sim, Geazi. E a consequência do lugar errado que você andou é que a lepra daquele homem já está aí contigo. Geazi, diz a Bíblia, que ele saiu diante de Eliseu leproso. Moisés, vem cá, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar em que tu pisas, Moisés, é terra santa. Moisés, eu vi atentamente